canto só pra voz de Deus. Povo dançando um passe chato. Telegrafaram nossa mensagem. Glorifica essa nação. Quando toque chato não se cansa. Pedi pra tocar, tu se balança. Zulu Nation, nação zumbi. Quando toque chato não se cansa. Pediu pra tocar, tu se balança. Zulu Nation, nação zumbi. Já aconteceu com você, aconteceu comigo. O fogo que queima em você também queima comigo. Já aconteceu com você, aconteceu comigo. O fogo que queima em você também queima comigo. Já aconteceu comigo, também queima comigo. Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau! Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Sexta Frequência, sexta temporada. Estreia dia 6 de setembro, às 10h30 da manhã, aqui na sua Universitária FM 99.9 e 820 AM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. O programa também é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, depois da Revolução Digital, a realidade de muitos trabalhadores se tornou mais parecida com a distopia tecnológica de um episódio do seriado Black Mirror, da Netflix, do que com o Homem-Máquina de Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Nas cenas atuais, o trabalho é demandado nas telas dos smartphones por aplicativos de entrega como Rappi, Uber, iFood, e são aplicativos que arregimentam uma mão de obra barata atraída pela promessa de seja você seu próprio chefe. De fato, não há patrão ou folha de ponto nessas plataformas, mas o que para uns quer dizer liberdade, para outros pode significar a fragilização dos direitos trabalhistas. Aplicativos de transporte e de entrega de comida devem ultrapassar a casa dos 130 bilhões de faturamento no ano de 2023. Aqui no Brasil, com o avanço do desemprego, essas ferramentas têm se tornado uma oportunidade de renda para pelo menos 5,5 mil pessoas no ano passado, segundo dados do Instituto Locomotiva. Esse universo de mudanças vem sendo chamado por pesquisadores e estudiosos como o fenômeno da uberização do trabalho. Para discutir sobre esse tema, o Fora da Curva desta quinta-feira pergunta o que é que significa isso que a gente está falando, o que é que significa a uberização do trabalho. Para debater sobre isso, a gente está com a participação aqui hoje no estúdio de Francisco Machado. Ele é presidente do Sindicato dos Motofrentistas aqui de Pernambuco. Seja bem-vindo, Francisco. Bom dia, boa tarde, Ana, pela hora. Obrigado pela participação. Realmente, como você falou agora, a uberização eu chamaria melhor de precarização. A gente vai discutir. É complicado. É complicado. E para continuar conversando com a gente também está recebendo o Rodrigo Lopes da Silva,
que é presidente da Associação de Motofrentistas, que também inclui os trabalhadores que estão inseridos dentro dos aplicativos. Bom dia, obrigada pela presença, Rodrigo. Bom dia. Obrigado a todos. Estamos aí também, né, lutando porque os nossos motofretistas, trabalhadores que hoje têm uma alternativa, assim, estão a mercê, né, desses aplicativos, desses algoritmos, que não... tipo assim, ele só vende aquele marketing, o marketing 4.0, né? Ele chama bem a atenção, aí você fica bem... Seja seu próprio chefe, como você mesmo acabou de dizer, mas que na verdade não é o próprio chefe. A gente vai entender o que é que está acontecendo exatamente. Também na bancada aqui com a gente está João Fernando Amorim, é advogado e vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco, a Ordem dos Advogados Brasileira. Seja bem-vindo, João. Obrigada pela presença. Muito obrigado. E é sempre um prazer poder conversar e debater um pouco sobre esse tema da uberização, que é uma realidade hoje e que a gente precisa se adequar a ela da melhor forma possível. Exatamente. E aqui do meu lado, dividindo a bancada, está Mariama Correa, repórter da Marco Zero Conteúdo, que também escreveu uma reportagem sobre essa questão mais aprofundada, que está disponível no site da Marco Zero Conteúdo e vocês podem acessar. Obrigada pela presença, Mari. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Bom, para começar, a gente está com a participação por telefone de Vanessa Patriota, por áudio, que ela mandou a contribuição para a gente. Vanessa Patriota, ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco e ela também compõe o grupo de trabalho sobre uberização do Ministério Público do Trabalho, que está aí atento. A gente conversou com ela, entrevistou, e ela contou um pouco como é que funciona essas relações de trabalho nos aplicativos de entrega. Vamos ouvir agora. Bem, essas empresas de delivery por aplicativo, elas se inserem no contexto do trabalho on demand por aplicativo, ou seja, no contexto de atividades tradicionais, como a de serviço, transporte e entrega, que são realizados por meio de um aplicativo que conecta o demandante do serviço com o fornecedor de serviço. Na verdade, é uma relação de emprego, como outra qualquer, mas em vez de a empresa contratante dar ordens diretamente aos seus empregados, ou por meio de e-mails, ou de um telefonema, ou de um manual de procedimento que deve ser seguido, os comandos são estabelecidos por meio da programação algorítmica. Se as empresas de express ou de entregas por motoboy recebiam o pedido de entrega por parte de um cliente e emitiam a ordem de serviço para que o motoboy fizesse a entrega, hoje essas empresas de delivery por aplicativo, recebem o pedido pelo aplicativo e por meio da programação algorítmica selecionam entre os trabalhadores cadastrados quem deve fazer a entrega. O trabalhador não é autônomo, pois o autônomo ele decide como, quando, onde, de que forma vai realizar o serviço e, principalmente, ele diz quanto vale o serviço que ele está prestando. No caso dessas empresas de delivery por aplicativo, tudo é definido por ela. O preço, a rota, o tempo de entrega, a forma de se portar, o modo de se portar, a empatia que deve criar com o consumidor. Esses trabalhadores eles são avaliados não mais por um preposto que está ali olhando o que eles estão fazendo. Eles são avaliados pela multidão de clientes através de uma nota, de uma estrela que eles fornecem e que dizem que se o serviço seguiu o script ou não. Né? Se esses trabalhadores eles não se mantêm conectados ao aplicativo, eles podem ser suspensos. Eles podem ser, inclusive, descadastrados. Então, que autonomia é essa para dizer a hora que vai trabalhar, se vai trabalhar ou não, se eles podem ser suspensos ou descadastrados se passarem muito sem estarem conectados ao aplicativo? Então, tudo que pode se saber sobre o trabalhador, todo o controle, é muito fácil de ser realizado. Dizem que é difícil aplicar as leis trabalhistas nessa seara dos aplicativos, mas ali é muito mais fácil, porque
tudo está informatizado, tudo está no aplicativo. A hora que o trabalhador logou, a hora que ele desconectou, a hora que ele pegou um cliente, a hora que ele deixou, a hora que ele entregou fez uma entrega, a hora que terminou essa entrega, a hora que começou, tudo está no aplicativo. É tudo muito fácil de ser controlado. O que falta é cumprir as regras. Então, essas empresas, elas dizem que não são empresas de delivery, que são empresas de tecnologia, isso é uma falácia. Eles estão se fazendo um serviço de entrega. E o serviço de entrega por meio de um trabalhador, que ele diz como vai fazer, por que meio vai fazer, quanto ele vai pagar. Então, esse trabalhador não tem autonomia, esse trabalhador é um empregado. E a legislação brasileira, ela reconhece isso. O parágrafo único do artigo 6º da CLT, ele diz que os meios informatizados e telemáticos de comando, controle e supervisão se equiparam aos meios diretos de controle do trabalho alheio para fins de subordinação, ou seja, não importa se a ordem está sendo dada direta do empregador para o trabalhador ou se está sendo feita através do aplicativo. Se a ordem, o comando está sendo dado e tem que ser seguido, isso é uma relação de emprego. Só falta ser reconhecida. Ser feito, inclusive. E eu queria começar perguntando agora, debate de fato, tanto a Francisco como a Rodrigo, como é que a chegada desse fenômeno, né, o surgimento dos aplicativos, é muito conectado a isso, né, da digamos, suposta liberdade que vocês teriam de entrar nesses aplicativos e fazer seu próprio horário, ser seu próprio chefe. Como é que isso tem afetado já a vida de vocês, tanto para quem não está dentro dos aplicativos, né, como quem escolheu, de fato, aderir, né? Francisco? A gente que trabalha com entrega, como um trabalhador qualquer outro, o sonho nosso é ter vínculo empregatício, né? Ter direito a férias, 13º, periculosidade, como determina a convenção coletiva da categoria. A partir do momento que a gente começa a trabalhar pelos aplicativos, a gente perde todo esse direito conquistado há anos pela categoria trabalhadora. E eles vendem uma falsa e uma grande mentira em prometer ao trabalhador que por semana eles vão ganhar um valor X, que eles mesmos vão fazer o próprio horário deles, e isso não acontece. Temos muitos relatos de trabalhadores de moto que passam até 15 horas trabalhando diariamente sobre uma moto. E isso é prejudicial tanto para a saúde. Tivemos agora um aumento na questão de acidentes, de mortes no trânsito. No ano de 2018, até agora, tivemos um aumento de 17% de mortes de motofretistas no trânsito. Então, assim, vimos que não é tão vantajoso essa questão de trabalhar em aplicativos, nessas plataformas digitais. Uhum. Rodrigo, para vocês, como tem sido essa experiência? Se mostra vantajoso? O que é que acontece? Você representa a associação também, que quem está no aplicativo está associado, está dentro também. Como é que esse fenômeno tem mudado a relação de vocês com o trabalho? Vamos lá. De início, né, como o negócio estava novo, né, dava para se ganhar uma grana, né, porque pouca gente tinha. Então, a demanda das entregas era muito alta, muito alta. Você ficava de 11 do dia até 11 à noite e chegava a faturar 4, 5 mil reais, dependendo da sua competência. Se você for um cara que conhece a cidade, tudinho, aquilo do outro, você se esforçando mesmo, tudinho. Mas sendo que começou, a demanda continuou do mesmo jeito e o pessoal foi se cadastrando e foi mais piorando a situação, né? Não impor limites. E para eles, tanto faz, tanto fez. Quanto mais gente tiver, para eles o que importa é a entrega ser concluída. Uhum. Não importa como, quando, aonde, entendeu? Não importa se tá chovendo,
Não importa nada disso, importa só a entrega. O foco dele é só a entrega. As condições de trabalho, acidentes que aconteçam, isso não interessa. Como teve lá em São Paulo, não sei se vocês souberam, o Thiago, né? O camarada tava lá passando mal, aí uma própria cliente do aplicativo Rap, né? Comunicou à empresa. A pergunta dela foi chocante. Ele concluiu a entrega? Isso não existe, velho. Primeiro vamos se preocupar numa pessoa que é um ser humano, é um pai de família. Ele só entrou ali porque era a opção que ele tinha. Porque o país estava passando por uma fase muito de emprego difícil, entendeu? Aí a opção que ele tem uma moto, vai entrar. Sendo que para você ser um motofrete, você não precisa ter uma moto. Eu tenho uma moto. Existe motociclista e motofrete. Motofrete eu conheço a cidade na palma da minha mão, sem precisar de nada. Então eu já tenho a experiência. Eu me resguardo. Eu sei onde eu vou entrar, onde eu não vou. E essas pessoas que se cadastram, baixam aplicativo, por quê? Pela impressão que os aplicativos passam naqueles marketing que eles fazem, né? Venha ser seu próprio chefe, venha ganhar um dinheirinho extra, né? Venha faturar R$2.000. Aquela pessoa informal, né? Que não entende muito assim, eu acredito. Aí vai lá e diz, vou ganhar R$2.000 a mais, né? Porque a emoção move a pessoa tá ali, parada, sem nada. Entenderam? Aí, vamos ganhar. Oxe, vou. Mas na prática não é assim que funciona. Você tem que ficar ali exposto com o celular na mão, esperando. Tocou, você passa, vai, pega. Aí você sai desesperado. Uma pessoa que tem a experiência, como eu tenho 10 anos na categoria, eu já tenho experiência. E a pessoa que não tem experiência? Pega a moto, vai embora, doido, um acidente. Entendeu? E é isso que causona. E isso traz tudo um levantamento de que nem todo mundo está preparado para entrar. Por isso que existe uma lei que regulamenta, que é a lei 12.436. Ela regulamenta a categoria do motofrete. Do motofrete, não dos aplicativos. Não dos aplicativos. Categoria do motofrete. Porque a lei, ela foi em 2009. Entendeu? Ela foi em 2009. Os aplicativos veio agora. Então a lei não previa que lá na frente poderia acontecer esse tipo de coisa. Aproveitando que a gente está falando dessa questão do arcabouço legal, né, das leis que orientam o mercado, eu queria direcionar uma pergunta aqui para João Amorim da OAB sobre essa questão da lei, né? Qual é a lei que realmente ela regulamenta esse mercado do motofrentista? E a gente sabe que a gente teve um avanço muito grande do desemprego no Brasil, né? E que esses aplicativos, embora tenha toda essa dificuldade, né, do trabalho aí no dia a dia, eles entraram no mercado onde não há uma oferta de emprego e eles estão sendo fonte de renda para muitos trabalhadores. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as garantias legais e quais são os direitos desses trabalhadores hoje em dia. Certo. Veja, na verdade, a gente tem um debate jurídico de qual seria, como se enquadraria essa forma de trabalho através do aplicativo, certo? Muitos entendem que é uma relação de emprego formal, que deveria ter a carteira assinada. Temos algumas decisões nesse sentido, não é? Aqui no Brasil. E mundo afora também temos começado a ter algumas decisões. Na Espanha já tivemos decisão nesse sentido. Na Califórnia começa a se debater se há um vínculo ou não. E, por outro lado, os aplicativos defendem que é um contrato cível, que não há nenhuma relação de emprego, que não há nenhuma forma de regulamentação, não é? Nosso ordenamento não prevê, obviamente, um enquadramento específico para esse tipo de trabalho, não é? Então, com base nisso, que há essa discussão, se ele se aplica à lei do motofretista, se é um contrato cível, se é um contrato de trabalho normal, qual é esse tipo de vínculo, que inegavelmente existe um vínculo, né? Que seja trabalhista, que seja cível, há uma forma de trabalho, né, entre o trabalhador que está ali e o aplicativo. O que a gente precisa é definir o que é isso, certo?
O trabalho através de aplicativo é uma realidade que, na minha opinião, eu não sou especialista, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Essa forma, para todos, do aplicativo ser um intermediador do trabalho, seja na parte de entrega do motorista, do freelancer, na parte de comunicação também é frequente, a gente tem plataformas que fazem isso. Essa forma de trabalho precisa ser discutida, né? A CLT, ela estabelece que para que haja um vínculo de emprego, tem que haver pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, tá? A pessoalidade existe porque quando você é Uber ou um Rappi, se você pega aquele trabalho, você não pode repassar para outro. Você não pode mandar uma pessoa trabalhar no seu lugar, né? Então a pessoalidade existe. A onerosidade também existe. Você recebe por aquele trabalho que você faz. Os outros dois quesitos, que são habitualidade e subordinação, é onde há essa diferenciação. Habitualidade, não é? Tem essa diferenciação que nessa forma de trabalho por aplicativo, o trabalhador, ele que determina quando quer trabalhar. Ainda assim, é uma liberdade mitigada, porque a gente sabe que os aplicativos estimulam para que se trabalhe em determinado horário, pagando algum extra, em alguns casos ameaça tirar ele do aplicativo caso ele não faça mais horas, não é? Então, nós temos uma habitualidade mitigada, mas que não está 100% a cargo do que seria o empregador, não é? Na prática, eles são forçados a ele é estar de certa disponíveis. De certa forma ele está ali, ele é como você não coloco forçado, mas ele é estimulado de uma forma muito forte a estar disponível, não é? E temos a questão da subordinação, que é o maior debate. Se há subordinação ou não, não é? Se os aplicativos e quem defende que não há o vínculo, diz que não há subordinação, que ele trabalha quando ele quer, que ele pode negar um trabalho, não é? Mas, como dito, isso é muito discutível. Por exemplo, eu não sou profundo conhecedor da sistemática dos aplicativos, mas eu sei que o Uber, por exemplo, que acho que é o maior, é o caso mais emblemático. Até onde eu sei, o motorista de Uber, quando ele aceita uma corrida, ele não sabe para onde vai, não é? E depois de aceito, ele não pode. Se ele recusar, aliás, eu acho que ele só sabe quando a pessoa entra no carro. Quando inicia a corrida. Uhum. Então, assim, ele não tem a liberdade de dizer, olha, para esse local eu não levo. Então, e se entendeu? recusar, pode até ser bloqueado, né? Pois é. Ele sofre consequências quando ele não teve a escolha. Isso, exatamente. E, na minha opinião, né, como eu disse, é inegável que essa forma de trabalho vem e vai crescer e vai para o futuro, porque, ainda que seja a vontade, eu acho, da grande maioria de quem trabalha em aplicativo, a vontade maior seria ter um vínculo formal, trabalhar as 8 horas e voltar para casa. Mas com certeza também tem aquelas pessoas que preferem trabalhar dessa forma. Uhum. Né? Porque cada um tem sua realidade. De repente ele precisa cuidar de alguém, a hora que ele pode trabalhar é uma hora que não dá para ter um trabalho convencional, não é? Ou não tem. Então, assim, pode ser que alguém, ainda que a gente chegasse dessa, olha, todo mundo agora vai ser carteira assinada. Com certeza vão ter pessoas que vão dizer, olha, eu prefiro deixar como tá. Uhum. Então, assim, só o que eu ia falar. Então, é uma realidade, né? E tem uma frase de um jurista francês, Georges Rippé, que para mim exemplifica muito esse momento que a gente vive. Ele diz que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Então, se a gente não discutir e encontrar a forma com que isso vai funcionar, nós vamos ser atropelados e essa forma vai vir de qualquer jeito. Uhum. Certo? Uhum. Na minha opinião, o que a gente perdeu uma grande oportunidade. Né? Nós tivemos uma reforma trabalhista agora que, sem querer entrar no mérito se foi boa ou ruim, mas inegavelmente ela foi uma reforma que foi feita a toque de caixa, sem nenhum debate. Entendeu? E onde
toda a doutrina e toda a jurisprudência trabalhista se encaminhava em uma direção, essa reforma veio e fez em uma direção totalmente oposta. Certo? Isso, a quem defenda ou quem seja contra, para mim são fatos dados. E nessa reforma, eu acho que a gente perdeu a oportunidade de debater relações como essa, do trabalhador como um aplicativo. Porque a gente tem outras consequências. Por exemplo, a questão previdenciária, né? Não há um recolhimento por parte do aplicativo. Não. Se o trabalhador quiser, ele vai recolher como autônomo. Isso. Mas veja só, inegavelmente, muito provavelmente, sim, antes disso, com isso, a gente nega ao trabalhador a condição de segurado. Então, se ele sofre um acidente, cai de uma moto, quebra uma perna, fica parado, Tá desprotegido. ele está desprotegido. Sem cobertura nenhuma. Exatamente, sem nenhuma cobertura. Do mesmo jeito, o nosso sistema previdenciário, ele também é assistencialista. Então, daqui a 30 anos, 40 anos, muito provavelmente, a grande maioria de quem trabalha nessas condições hoje vai ter direito a algum benefício assistencialista. Então, o que vai acontecer? Ele vai receber um benefício, vamos assim colocar, um benefício assistencialista da Previdência, mas não vai ter contribuído para isso. Então, ainda na visão do próprio governo, não é que tenta, não é, nossa Previdência já é um problema hoje. Vai cair pra E ele com mesmo. isso, a gente está tirando pessoas do mercado formal que recolhem, colocando no mercado informal e que certamente, por serem salários remunerações em sua maioria baixas e tudo, lá na frente eles vão estar na condição de ter direito a um benefício assistencial. Então, o governo, o Estado, que no fim das contas somos nós, os contribuintes, vão terminar pagando essa conta. Mais caro. Muito mais caro. Tá se tomando decisões ou não tomando decisões, escolhendo não pensar sobre elas agora, e no futuro isso vai ter um efeito grande, né? Acho que isso dialoga muito com o que Francisco começou falando, que você disse que não acho que é a uberização, é a precarização da condição de trabalho, né? E eu queria te perguntar como é que essa questão, a questão também dos direitos trabalhistas, dos motofrentistas, que tem regulamentação, né? Que tem uma série de questões que precisam cumprir para poderem exercerem a profissão. Mas como é que mudou para vocês no dia a dia, na prática, por exemplo, a questão da concorrência com os aplicativos? Houve um enfraquecimento da categoria, vocês perderam o poder de barganha, por exemplo. Como é que está a questão da garantia dos direitos trabalhistas para quem ainda está inserido nesse universo? Quando eu disse no início, é um pouco complicado, porque tivemos duas conquistas muito grandiosas na nossa categoria, que foi a Lei 12.009 de 2009, que é a lei que regulamenta a nossa profissão de motofretista, e tivemos a outra, que é a 12.436, que é a lei que ela diz o seguinte: é vedado às empresas e pessoas físicas, empregadoras ou tomadoras de serviços prestados por motocicletas estabelecer práticas que estimulem o aumento de velocidade, tais como oferecer prêmio, prometer dispensa de pagamento ao consumidor, estabelecer competição entre os motofretistas, fica apurado o emprego de artifício ou estimulação para fraudar a aplicação do dispositivo de lei. Isso quer dizer o seguinte: para quem contrata o serviço hoje de motofretista, ficou um serviço barato, muito barato. E encandeou o quê? Muita demissão. Nós tivemos uma perca hoje na nossa categoria, praticamente 60% da nossa categoria. As empresas que contratam motoboy, eles preferem contratar através de plataformas digitais. Por quê? Porque para eles são custo zero. E tem situações, como até o iFood mesmo, de vezes ele cobrar da empresa que presta serviço, ele deixa lucro.
Essa semana mesmo eu tive uma triste notícia de uma rede de uma pizzaria muito famosa aqui em Recife, que vai encerrar todo o quadro dela de motofretista, que era em torno de 132 profissionais, e vai aderir ao sistema do iFood. Vai ser tudo aplicativo. Aí você vê como essa precarização está acabando com o nosso trabalhador, que é o mais sofrido, é aquele que movimenta a cidade hoje. Quando ele sofre um acidente, o sindicato vai lá, aplica a CLT, dá toda a cobertura, a gente dá o CAT quando a empresa não quer dar. E na questão dos aplicativos, como é que fica a situação? Como vai ser esse trabalhador? Será que ele vai ter uma aposentadoria lá na frente? Será que o que ele ganha hoje dá condições dele pagar o próprio INSS? Veja como está a situação em geral. Já temos relato que os aplicativos de carro mesmo, como o Uber 99, muitos motoristas já estão até desistindo. Porque não está mais como no início. Ele chegou a um ponto agora que inchou, todo mundo migrando. A gente teve agora um resultado que Swap foi fechado, uma parte dele, se eu não me engano, foi o Atlântico Sul, que demitiu mais de 3 mil trabalhadores. Muitos deles vão migrar onde? Vão comprar uma moto e vão começar a trabalhar nas plataformas digitais. A gente está ministrando alguns cursos no SESC Senat, formando turma e mandando para lá. E eu tive, no último sábado agora, a gente tinha em torno de 30 alunos, concluindo o curso de motofretista. E desses 30, só 19 era de outra categoria que ficou desempregado e estava vindo trabalhar de moto. Então, assim, temos que abrir os olhos, os governantes têm que cair em cima desse tema também, que é um tema muito importante, está sendo discutido agora, porque senão a gente vai chegar a uma situação que os hospitais vão continuar lotados de acidentados de motos, o INSS já não vai aguentar essa situação que a gente está vivendo. É uma situação bastante complexa, né? Que você, como o João também falou e você fala, não quer dizer apenas a respeito ao direito trabalhista, mas afeta inclusive outras questões, enfim, que dizem respeito à sociedade. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e já volta com um debate sobre o que significa a uberização do trabalho, aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Sexta Frequência, sexta temporada. Estreia dia 6 de setembro, às 10h30 da manhã, aqui na sua Universitária FM 99.9 e 820 AM. Neste domingo, a Universitária FM apresenta o especial Lucinha Guerra canta Jackson do Pandeiro. Perguntar quem é que está chamando, faça o favor de ficar bem quietinho. Chama Maria, chama Rita e Chica pra dançar comigo, forró quentinho. Apresentação exclusiva gravada nos estúdios da TV Universitária com direção de Helder Vieira. Neste domingo, a partir das 2h, aqui na 99.9. Trilogia do Feminicídio. 3 espetáculos que acontecem nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro no Teatro Hermilo Borba Filho, com direção de Eric Valença. Os espetáculos são inspirados em histórias reais de mulheres, coisas que acontecem no Quintal, Tris e Aparecida. No elenco, as atrizes Geusa Sena, Laís Vieira, Nínive Caldas e Tati Azevedo. Ingressos na bilheteria do teatro. Venha e traga a sua doação. Toda a renda e doações serão destinadas às redes de apoio e acolhimento a nós mulheres e às crianças nascidas no cárcere. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas,
diretamente na discoteca da Rádio Universitária 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos o que é que significa a uberização do trabalho. Estão aqui conosco participando do debate Francisco Machado, presidente do Sindicato dos Motofrentistas de Pernambuco, Rodrigo Lopes da Silva, que é presidente da Associação dos Motofrentistas, que também inclui os usuários e quem está inserido dentro dos aplicativos. E contamos também com a presença de João Fernando Amorim, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Mariama Corrêa, que está aqui do meu lado também, tem uma questão a compartilhar com a gente a partir dessa apuração da reportagem que foi feita sobre esse fenômeno. Então, existe um ponto cego, né, nessa relação entre os entregadores desses aplicativos, né, e a remuneração, os aplicativos e a remuneração dessa mão de obra. E aí eu queria que o Rodrigo explicasse mais ou menos como é que funciona, né, esse sistema variável de remuneração, que tem mais ou menos aí uma quilometragem com a taxa mínima. Como funciona mais ou menos no entendimento de vocês, a partir dessas conversas que vocês têm com as pessoas da categoria? Tipo assim, cada plataforma tem uma logística totalmente diferente uma da outra. A Rappi funciona de um jeito, o iFood de outro, e assim sucessivamente, com cada uma. Tipo, eu vou explicar pelo iFood. O iFood ele tem duas categorias. Tem o nuvem e tem os OL. Os OL são aqueles que são fixos. Tem que fazer, no mínimo, 2 entregas por dia. Mas ele ganha um valor fixo. E os nuvens são aqueles que ficam a mercê ali, esperando a entrega. Então, hoje aqui, dentro do estado, o iFood é a empresa que paga bem. Bem assim, melhor. Paga R$7, R$8, dependendo também da quilometragem. Existe um frete mínimo, por exemplo, até 3 quilômetros, geralmente esse frete é de quanto? Pela Rappi chega de R$4,59 até R$5,50. R$5,50 pela entrega. Agora, isso até 3 quilômetros e depois vai variar conforme aquele... Isso. Mas o entregador, ele fica sabendo como isso é calculado? O algoritmo é claro, é transparente? Como é que esse valor... Quando toca a entrega, pra gente, chama lá, a gente só vê o restaurante. É onde a gente vai buscar. Uhum. Quando a gente chega num restaurante que aceita, é onde a gente vê o valor. E eu não posso estar com o pedido na mão e dizer, eu não quero não, porque é muito barato isso. R$4,50 eu não vou fazer isso, né? Não, eu tenho que... Se eu cancelar esse pedido depois que ele tiver... Depois que eu aceitar, depois que eu ver o valor, eu posso sofrer represália. Agora, como vou dizer assim, cada empresa tem uma logística diferente de preço e de quilometragem, entendeu? Então não posso dizer exatamente no geral como é, entendeu? Uhum. Essa falta de transparência, João, ela, assim, na remuneração, né? Existe algum tipo de exigência para que essas empresas sejam mais transparentes nesse processo de remuneração e nessa própria questão de como é calculada a remuneração dos trabalhadores? Hoje isso passa de largo, assim, pela lei trabalhista? Não. Como dito, não há uma regulamentação porque é algo novo que não se regulamentou. Entendeu? Mas, inegavelmente, se você achar que o vínculo, que essa relação é trabalhista, ou caso você entenda que ela é cível, inegavelmente, uma das partes tem o direito de saber como é que é calculada aquela remuneração. Né? Ele precisa ter aspectos objetivos onde ele possa ter uma ideia para dizer, olha, não, a entrega até 3 km vai ser X, ou até 5 é mais ou menos Y, né? Inclusive essas variáveis ele tem que entender como é que é composto aquele preço para ele. Isso, no meu entendimento,
se deve inegavelmente, assim, invariavelmente, da forma que você entende que é a relação, sendo trabalhista ou sendo civil. Ou seja, né? Tá tudo ainda muito solto. Tudo é muito nebuloso, né? A gente não tem uma regulamentação. Né? O Estado, até agora, ele é omisso nesse ponto. Nesse contexto, assim, a gente ouviu também no começo do programa, né, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, e ela afirma que teríamos sim condições de olhar para essas relações como relações de trabalho e a partir disso reivindicar a garantia de direitos. O que é que tem se discutido tanto no âmbito da categoria como de avanços, assim? Já existem, como se diz, já existem decisões que favorecem, que abram prerrogativas para avançar na garantia desses direitos. Materialmente, o que é que se tem já de conquista de direitos? As empresas estão ganhando sempre as questões, ou os trabalhadores estão tendo ganho, né, nessas problemáticas, né? O caso de acidente de trabalho, o caso de Rodrigo compartilhou também, né, de ser desligado possivelmente pela participação, por uma retaliação. Como é que tá isso hoje, assim, no campo da organização e dessa resposta a essa retirada de direitos? Eu queria só, antes, acrescentar que você, por favor, também comentasse esse caso recente da decisão do STJ que saiu na imprensa sobre o Uber, né? Isso. E até foi noticiado como se tirando do Uber a responsabilidade do veículo empregador. Essa foi uma questão... Entendo até que uma mensagem, uma chamada, né, da matéria que foi colocada equivocadamente. Mas, voltando à questão, como eu falei, não há uma regulamentação expressa. Né? Então a gente entra num campo muito subjetivo que nós vamos ter decisões Hoje a gente tem decisão de todas as formas. Nós temos reconhecimento de vínculo, temos quem entenda que não é reconhecimento de vínculo, não é? Até que tenhamos algum posicionamento do Estado, do Congresso, para regulamentar esse tipo de trabalho, ou que uma demanda chegue até o STF, o STF julgue, determinando que forma é essa, até esse momento, nós vamos continuar nesse limbo, sem saber o que se é um vínculo trabalhista, se é um vínculo civil, o que é. Acho que ainda vamos permanecer um bom tempo, né, dessa forma. E só falando sobre essa decisão do STJ, né, que a gente tem inúmeras matérias que afirmam que não foi reconhecido que como contrato trabalhista o vínculo com Uber. Primeiro é bom, fica um pouco maçante, mas eu vou tentar explicar um pouco do que é aquele processo. Aquele processo, na verdade, o que se discute ali é a competência. Se é competência da Justiça do Trabalho ou competência da Justiça Comum. Ainda não é a questão. Não. O que aconteceu ali é o seguinte: se entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, tá certo? Não pedindo o vínculo, mas discutindo, né, pedindo tinha sido um trabalhador que tinha sido desligado do aplicativo, ele pedia que voltasse ao aplicativo e pedia uma indenização por danos materiais e morais por ter sido desligado. O juiz do trabalho que recebeu, acho que foi em Minas Gerais, ele entendeu que aquela discussão que ele estava fazendo era sobre um contrato civil, tá? Então ele remeteu para Justiça Comum. O juiz, né, na Justiça Comum, ele recebeu o processo e entendeu que era a competência da Justiça do Trabalho. Então criou-se o que a gente chama de um conflito negativo. Um conflito negativo de jurisdição entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o competente para julgar é o STJ. Por isso que esse processo foi para o STJ. O STJ decidiu que, neste caso, não se discutia se o contrato era de trabalho ou não. Ele simplesmente pedia, com base no próprio contrato que o aplicativo entende que é cível, o trabalhador não discutia se o contrato era cível ou não. Ele pediu o seu reenquadramento, não é? E
uma indenização por danos morais e materiais que seria, vamos dizer, se comprovado ali, seria devido independentemente de como a gente entenda o vínculo. Então, neste caso específico, para julgar aquele processo, o STJ entendeu que é competência da Justiça Comum. Fazendo um exemplo mais simples, vamos imaginar um contrato de adesão de um plano de saúde, onde tem uma cláusula de foro que determina que todas as ações entre o cliente e o plano de saúde devem ser ajuizadas em São Paulo. Essa cláusula, ela é claramente leonina. Se você entrar com a ação, muito provavelmente qualquer juiz vai afastar essa cláusula e vai entender como competente a residência do autor. Mas, se você não quiser entrar nessa discussão e ajuizar o seu processo em São Paulo, ele vai ser julgado lá. Entendeu? É meio que, assim, não se discutiu a relação do vínculo. E, infelizmente, a gente vê 90% das matérias indicam que a justiça, que o STJ entendeu que não é vínculo de trabalho. Então não abre esse precedente para Não abre esse precedente. Na verdade, ele não decidiu sobre isso. Ele não decidiu sobre isso. Ele não, a ação não pedia o vínculo. Não discutia o vínculo trabalhista. A resposta para uma pergunta que não foi feita. Exatamente. E eu queria até completar também o seguinte. Saiu agora há pouco uma decisão do STF que para muitos não foi bom, mas para a gente foi. Que é o seguinte: municípios não podem contrariar leis federais para regulamentar aplicativos de transporte. Correto? O que é que acontece? Muitos municípios, eu acredito que aqui em Pernambuco ainda nenhum, mas já tem alguns em São Paulo, que eles estão fazendo a lei municipal, incluindo a atividade de motofrete. E algumas cláusulas dessa lei municipal, ela fere a lei federal, que regulamenta a nossa profissão. Então, aqui está se criando, com um deputado, não sei se eu posso citar o nome dele. À vontade. O deputado João Paulo, a criação de uma lei municipal, ou se for o caso até estadual, para regulamentar os trabalhadores em aplicativo. E estamos tendo muito cuidado nessas questões da lei federal. Por quê? Tem algumas coisas que, como exemplo, para ser motofretista, você não pode ter menos de 21 anos. Você tem que ter 2 anos na categoria A. Outra coisa, você tem que ter o curso ministrado pelo SESCENAT ou pelos CFC. E quando se faz essa lei municipal ou estadual, que estão se criando aí em alguns estados, não estão se observando esses critérios. Então, vai ser muito importante a nossa participação, porque vamos levar ao pé da letra. A única diferença que vamos pedir, que isso não é a nível estadual e sim a nível federal, é a questão da regulamentação da moto. Que isso atrapalha hoje o trabalhador, que é a questão do ano da moto. São Paulo, a lei federal diz que a moto ela terá que ter no máximo 5 anos de uso. Já em São Paulo conseguiram 8. Aqui junto da gente, na Paraíba, conseguiram 7 anos. A gente conseguiu no passado 10 anos, mas não foi nada lei. Foi um acerto entre sindicato da categoria com o Detran. Mas como mudou a gestão do Detran, então voltou tudo conforme a lei. Mas estamos trabalhando, se empenhando em relação a isso. Francisco, com relação a essas legislações, né, tentativas de garantir os direitos para a categoria, que outras ações vocês têm, que outras ações ou pautas vocês estão colocando como prioridade, justamente para não perder a questão dos direitos, não perder espaço para essa concorrência que acaba se colocando de uma maneira muito feroz, né? Uma concorrência que às vezes chega a ser desleal dos aplicativos, né? Que são empresas nacionais, transnacionais, que chegam com esse peso. Quais são os outros campos que vocês estão atuando, essas frentes para garantir esses direitos? Olha, a primeira luta nossa, que a gente está fazendo logo de início, é pegando esses trabalhadores gerais, não só seletista, mas de aplicativo,
E fechamos uma parceria com o SESC Senat para ministrar esse curso a preço zero, que hoje se cobra um valor de R$340, que é o valor que se cobra pelo curso de motofretista. de motofretista ou mototaxista. E a gente conseguiu uma parceria com o SESC Senat, que esse curso, sendo ministrado, ele fica em torno de R$140. R$140. Por que a importância disso? Um trabalhador ali que não tem conhecimento nenhum da profissão, migrou agora porque trabalhava numa padaria, numa farmácia, no balconista, ficou desempregado e teve essa oportunidade de trabalhar como motofretista, mas não conhece o sistema. A partir do momento que ele conhece a importância desse curso, onde é curso de direção defensiva, são vários cursos ministrados, ele começa a valorizar o seu trabalho e não aceita essas práticas dos aplicativos. Que o aplicativo, além de pagar um valor por entrega, que isso a lei federal proíbe, a 12.436, ela é bem clara. Não se pode remunerar motofretista por taxa de entrega ou comissão. Isso é bem claro. Mas a prática dos aplicativos continua. Outra coisa, ele quando migra na nossa categoria e conhece a realidade, quando ele sai dos do aplicativos aplicativo e passa para a CLT, Uhum. ele não quer mais voltar para esse aplicativo. Por quê? Esse aplicativo ele era para ser um extra. Mas hoje ele está sendo a fonte principal de renda do trabalhador. Então, é inadmissível que a gente chega a uma situação dessa. Até porque os aplicativos... Vou dar só um exemplo. O trabalhador do aplicativo, ele quando recebe chamada e pega a entrega, ele tem 6 minutos para fazer a entrega no cliente. Se passar os 6 minutos, o cliente desistir, ele paga pela entrega e ainda recebe uma punição. Fica suspenso. Mas isso em todos os aplicativos, em qualquer distância de entrega, ou isso é um caso específico? Todos os aplicativos. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Todos os aplicativos eu não posso bem afirmar, né? Se existe essa regra. Mas o prazo é de 6, 5 minutos para você ter um tempo também para você chegar na loja, estimulado pelos aplicativos, certo? E ter um tempo para você concluir, entendeu? Aí, caso esse tempo assim, pelo iFood, não é esse tempo, entendeu? Não tem esse tempo de 6 minutos. Não tem um tempo estipulado? Não tem um tempo estimulado. Mas caso o cliente rejeite por conta da demora, é a gente que paga o pedido. Mas às vezes tem um trânsito, não é verdade? Não há a opção de você justificar, dizer que teve um trânsito, um acidente, alguma coisa. Pneu pode furar. Porque a moto não tem outro pneu que eu possa pôr no lugar. Tem que ir para uma borracharia para... A questão é que a penalização sempre volta para vocês, que não tem nem essa transparência. E, Rodrigo, como é que é dentro também, você que está aí em vários aplicativos, como você falou, inclusive, também dentro da associação, mas como é que as pessoas que estão entrando, e estão entrando ainda em grande quantidade nos aplicativos, qual é o pensamento que elas têm depois dessa experiência, depois de começar a entender que essa propaganda, esse marketing não era assim como está acontecendo, né? Francisco faz uma fala que é um processo de formação, né? De dar informação, dar conhecimento para entender que existe uma alternativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade que empurra as pessoas, os trabalhadores, para o que tem de opção, que são os aplicativos. Mais fácil, né? Já que a gente tem postos de emprego sendo reduzidos. Mas como é que está o pensamento? Como é que você está vendo a organização da categoria? As pessoas estão entendendo? Tem mais gente defendendo ainda a permanência dos aplicativos? Como é que tu está sentindo isso? Defender os aplicativos vai ter sempre. Porque, como eu disse, tem aqueles que nem são motofretistas, trabalham em outro ramo, aí sai e vai rodar nos aplicativos. Esses vão defender sempre, porque esses têm como uma visão de um extra, né? Mas aqueles que estão ali 12 horas por dia, focados, tocando aquilo outro, eles se sentem presos. Porque os dias que mais sai entrega são nos finais de semana e em feriado. E eles ficam presos a semana todinha. Não tem uma folga, não tem um descanso, deve entender?
ele já sai de casa já pensando naquilo, não, eu vou hoje que eu tenho que bater a meta, né, para poder garantir o meu no final do mês. Ontem mesmo eu tava com um grupo de motofretistas por aplicativos conversando lá no Carrefour de Boa Viagem. Chovendo. Aquela chuva que deu ontem, lá, eles tiveram que deixar as motos na rua e correr pro estacionamento do Carrefour. E ficaram com o celular doidinho, esperando chamada. Eu fui e eu fiz uma pergunta. Como é que tá o movimento hoje? Eu falei, só fiz uma. Sabe que hora era? 3h30 da tarde. O cara só fez uma entrega. Mas ele tá trabalhando desde cedo, né? Isso. Não é isso que eu tô dizendo? Ele faz uma entrega, recebe por uma entrega, mas ele tá trabalhando desde cedo. Isso. E não só tem ele ali. Quando eu fui lá tem uns 30 lá. Esperando a mesma... Tá naquela mesma expectativa que os outros estão. Entendeu? Aí ele fica lá esperando. Aí então não tem aquele... Como é que eu digo assim? Aquela boa vontade. Se eu pegar hoje, ó, tem uma vaga de emprego pra tu, de carteira assinada, aquilo outro. Ele vai dizer, oxe, agora. Esses que eu tô falando. Esses que ficam lá presos 12 horas por dia. Esses outros que fazem como extra, lá o trabalho faz outro que do outro, que só tem como final de semana, esses aí vão defender até o aplicativo até quando eles quiserem. Porque, pelo outro lado, que realmente eles acham que estão tendo um extra, alguma coisa, um lucro, né? E de fato não tá tendo. E ainda tem, da parte do empresário, eu também vejo um pouco, aí, talvez um estudo melhor, mas talvez até uma forma de dumping. Porque eu imagino que para as empresas de motofrete, você não tem como concorrer se uma empresa de motofrete que registra seus empregados, que paga todos os direitos, tudo de acordo com a legislação, ele não tem como concorrer com um aplicativo que paga por 5 ou 6 reais por entrega. Não é? E isso a gente acaba até sofrendo de um modo, porque quando a gente tenta fechar a convenção coletiva, o empresariado diz, olha, é o seguinte, se você quiser muito direito, a gente vai ter que demitir. Porque a gente tem que ter preço para poder concorrer no mercado. Então, assim, tivemos muitas empresas e prestadoras de serviço de motofrete que já disseram, a gente não chega a dezembro. Infelizmente, são empresas que hoje abrangem uma quantidade imensa de trabalhadores. Veja a situação. E que provavelmente esses trabalhadores também vão migrar para os aplicativos. E a partir do momento que eles migram para o aplicativo, o ganho de quem trabalha no aplicativo diminui. Exatamente. Esse fato mesmo que o Rodrigo citou agora, de um trabalhador passar tanto tempo e pegar uma entrega só, isso é sinal que o sistema ele já não suporta mais. Ele já inchou. Já tem mais gente do que é demanda. Muito mais gente. Isso. O que eu falei logo de início. É complicado, é difícil. Gente, a gente tá caminhando para o final do programa e é uma questão de fato extensa, né? Que lida com diversas questões jurídicas nesse limbo que está colocado, de que não existe referência ainda. Existe também quem está precisando do aplicativo, a categoria que está precisando se reorganizar ou se fortalecer. Mas eu queria perguntar a vocês, já pedi um fechamento, se vocês acham que tem a ver também, é preciso fazer um debate para repensar hábitos de consumo, também um diálogo com a sociedade. Rapidamente, queria fazer essa perguntar a vocês, vocês acham que dá para mudar essa relação? Tem como girar essa chave de a gente vai voltar agora a utilizar o serviço de motofretistas? O que é que precisa ser feito? João? Essa relação com o consumo e com os hábitos, eu vou ser muito sincero, eu sou muito cético. E me considero um liberal, mas entendo que, aliás, um neoliberal, mas entendo que o neoliberalismo é exatamente você reconhecer que o mercado ele não é capaz de regular todos os campos. Existem alguns pontos onde ele vai ser desigual. E nesse ponto o Estado precisa ir e regulamentar. É o que acontece com o trabalho. Um empregado ele nunca vai ter o poder de negociar livremente com quem paga o salário dele e com quem tem o poder de demiti-lo.
Então, a gente precisa regulamentar isso. E o meu conceito é muito simples. É um tipo de serviço que eu acho que não vai deixar de existir, né? Acredito que seja uma forma de trabalho que veio para ficar, mas a gente precisa regulamentar. E a opção que eu vejo é realmente a questão do preço. O preço que a gente paga, que se paga nos aplicativos, é insuficiente para o trabalho. Então, o que a gente precisa é adequar, esses preços vão aumentar, a demanda provavelmente também vai diminuir, mas a gente vai chegar num ponto de equilíbrio de dizer, olha, vai usar para quem compensar, na verdade. Muitas vezes, para mim, não vai valer a pena pedir uma pizza por aqui. Pode ser melhor que eu vá lá e pegue. Não é? E essa coisa que a gente precisa discutir e chegar nesse ponto. Continuar discutindo. Isso. Rapidamente. Vale a pena mudar esses hábitos, Rodrigo e Francisco? Vale. Que precisamos ser reconhecidos, né? Então, precisamos que alguém nos olhe com os olhos realmente, não. Isso aí são uns trabalhadores que vieram para facilitar a vida da comunidade, né? Porque hoje a gente somos o movimento da cidade. Sem nós, a cidade de hoje não anda. Não é verdade? O motofretista hoje ele é principal em tudo. É isso, minha gente. Eu tenho que encerrar o programa, senão a gente estoura o tempo. Mas eu queria só dizer que esse debate precisa continuar, né? Eu queria agradecer a Mariama, a João, Fernando, Rodrigo, Francisco também, que estão aqui presentes. A gente tem a matéria disponível na Marco Zero Conteúdo. Queria agradecer demais a vocês. Esse programa foi produzido por Mariama, por mim, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe e Larissa Silva estiveram nas redes sociais. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. E o Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.